eu quero conversar com você hoje sobre Exu, sobre Pombagira, sobre o comportamento dos Exus e Pombagira, sobre o que é normal, sobre como eles são. Os Exus e Pombagiras são os guias mais incompreendidos na Umbanda. Muitas vezes porque tem quiumbas que usam seu nome. Fingem ser Exu, fingem ser Pombagira, fazem coisas horríveis em nome do Exu, em nome da Pombagira, e isso é terrível para a reputação, digamos assim, dos nossos amigos Exus. Por isso, muita gente tem receio de lidar com Exu. Outras vezes acontece não ser quiumba, mas o próprio animismo dos médiums acabam alterando o comportamento daquilo que seria o Exu realmente, acaba interferindo e aí acaba fugindo do que é o comportamento do Exu. Por isso eu quero falar hoje sobre o comportamento do Exu e Pombagira, do que é esperado deles realmente, do que eles costumam fazer, de como eles costumam agir enquanto executores da lei que eles são, né? E o que, que se faz em seu nome que não tem relação nenhuma com eles. Eu quero explicar para você as coisas que muitas vezes dizem que são feitas por Exus e Pombagiras que na verdade não são. Quando eu comecei a conversar com você, eu falei que eu ia falar sobre o comportamento dos Exus. E eu pensei assim, eu vou falar sobre o comportamento dos Exus dentro do terreiro. Mas eu resolvi não falar dentro do terreiro, por quê? Porque justamente começa por aí as explicações que eu quero dar. Não faz sentido falar em comportamento de Exu dentro do terreiro, uma vez que Exu e Pombagira raramente vai baixar fora do terreiro. E se baixa, é porque tem alguma razão muito específica que justifique isso, do Exu e a Pombagira estarem trabalhando fora do terreiro. Mas não é isso muitas vezes que a gente vê, né? É muito comum a gente conhecer aquela história do Exu da Pombagira que baixa no pagode. Já ouviu falar isso? O Exu e Pombagira de pagode, o Exu e Pombagira de churrasco. Essa questão do Exu e da Pombagira que baixam fora do terreiro, que baixa ali no pagode, ela deve ser entendida como algo anormal. Ali não tem Exu, ali não tem Pombagira. E as pessoas usam isso e se caracterizam. Dizem, aqui tem um Exu, aqui tem uma pombagira. Então a pombagira do pagode, o Exu da balada, o Exu do churrasco, que baixam para beber, para fumar, para dar consulta lá na balada, o pagode rolando e a pombagira baixa. Isso principalmente depois do médium já ter extrapolado no álcool, né? Então, gente, não existe esse negócio do Exu e da pombagira que vai baixar na balada para ficar bebendo e para ficar conversando. Às vezes para conversar com um namorado da médium que recebeu, né? A médium estava ali, médium entre aspas, estava ali, encheu a cara, recebe a pombagira para conversar com o namorado dela. Então, nesses casos, o que, que acontece? A gente está brincando, falando de Exu da balada e do churrasco, mas o que, que acontece nesse caso quando você vir alguém recebendo ali no pagode, no churrasco, na balada? O que está acontecendo ali? Ou são quiumbas que estão se aproveitando daquela situação alcoólica do médium, ou então, no máximo, ele pode estar recebendo o quê? A sua própria mente, o seu animismo, o seu subconsciente. Então, muitas vezes, ou é quiumba, ou é o próprio animismo do médium que queria receber o seu Exu ali, que queria receber a sua pombagira ali naquela ocasião, e que por isso o seu subconsciente forja essa situação, fazendo com que as pessoas que estão próximas até acreditem que ali tem um Exu, que ali tem uma pombagira, e o próprio médium às vezes também acredita que é um Exu e pombagira, porque é um fenômeno anímico, vem do seu próprio subconsciente, mas não tem Exu e pombagira ali. Isso me faz lembrar uma outra situação, gente, terrível, inusitada, que eu já ouvi falar, que são daquelas pessoas que recebem a pombagira e recebem o Exu na hora da relação sexual. Já escutou isso? Gente, isso é um erro, é um equívoco muito grande e que, na maioria das vezes, sabe por que, que ele é causado? Sabe por que, que ele acontece? Ele é causado pelo falso entendimento de que a pombagira é prostituta. Ou no caso do Exu, que Exu é o garanhão, né? Então tem muita gente que pensa isso. A pombagira é prostituta, o Exu é garanhão. Na hora do sexo, aí recebe a pombagira, gente. Pombagira não é prostituta, Exu não é garanhão e nem marginal. Tem gente que pensa que Exu é marginal. Pelo contrário, eles são executores da lei, não são foras da lei. Eles são espíritos empenhados em fazer cumprir as leis de moral, de amor. E por isso são guias. Do que adiantaria para a gente se a gente tivesse como guia alguém que fosse marginal, alguém que fosse menos consciente do que nós? Seria guia?
Meu não seria, porque eu não queria ter um guia que me guiasse para um caminho desse. Então, eles são guias justamente porque eles têm uma consciência maior que a nossa. Eles são executores da lei, eles fazem cumprir as leis de moral, as leis de amor. E essa explicação que eu estou dando, que eles são executores da lei e não o contrário, já nos leva a uma conclusão sobre o seu comportamento, que infelizmente vemos por aí, que é o fato do Exu, e nesse caso eu vou incluir também os malandros. Você já deve ter ouvido falar nisso que eu vou comentar agora. Já ouviu falar de malandro, por exemplo, que pede a maconha, ou então outra substância ilícita para ele usar no terreiro? Gente, Exu é executor da lei, não é fora da lei. Então isso não existe. Isso, no máximo, mais uma vez, ou é um quiumba que quer aproveitar aquilo e o médium acredita nele, acredita que eu estou com malandro, então eu vou providenciar o que meu malandro pediu, a maconha, a outra droga. Ou então é animismo do médium, que acha que isso tem a ver com o seu Exu ou com o seu malandro e acaba extrapolando, fazendo que da sua boca, né, naquele momento de pseudo-incorporação, saiam essas solicitações, saiam esses pedidos. Vai pegar maconha para mim, para o meu trabalho. Exu é executor da lei, não é fora da lei. Então, está percebendo como tem muito entendimento errado por aí? Eu falei agora há pouco das pombagiras, que elas muitas vezes são consideradas prostitutas, né? E eu expliquei que não são. Essa crença, minha gente, de que pombagira é prostituta, é uma crença muito ruim, é muito perniciosa, acaba trazendo resultados às vezes muito tristes para os nossos trabalhos e confundindo ainda mais as pessoas que não conhecem bem o que é Exu e pombagira. Como, por exemplo, as pessoas acreditam que pombagira é prostituta e aí recebe a pombagira lá naquela gira de pombagira e daqui a pouco está se insinuando para os homens da assistência, ou para um médium, um homem que está presente, dando aqueles olhares, se esfregando nas pessoas. Isso não é pombagira. Mais uma vez eu repito, quando isso acontece, ou é um quiumba se aproveitando daquela situação, ou é o animismo do médium, forçando que aquilo aconteça, porque ele acha que pombagira tem que ser assim, que pombagira tem que ser oferecida, que pombagira é prostituta. Mas pelo contrário, as pombagiras, elas são ótimas conselheiras. Elas sabem muito bem orientar sobre sentimentos e emoções, mas colocando cada coisa no seu devido lugar. Não são oferecidas, não são imorais. Elas têm moral. Muitas vezes, em situação assim, né, de pombagiras, entre aspas, oferecidas, a gente vê tanto homens quanto mulheres incorporados ali com pombagira e agindo dessa forma, se insinuando para outros homens que estão presentes no terreiro. Eu estou falando aqui de homens e mulheres, não que homens não possam incorporar pombagira, a questão não é essa, pelo contrário. Nós estamos falando do comportamento que aquele médium, seja homem ou mulher, imprime àquela pombagira que ele pensa que está recebendo. Então, ou é quiumba, ou é o animismo do médium, porque acha que pombagira tem que ser assim. Aliás, voltando ao assunto do homem receber pombagira, essa questão do homem não poder receber pombagira é um outro tabu que a gente tem que desmistificar. Homens incorporam pombagira, sim, e isso não tem nada a ver com a sexualidade. Da mesma forma que uma mulher recebe Exu, e também não tem a ver com a sua sexualidade. Espírito, aliás, nem tem sexo. Aquilo ali, a representação feminina ou masculina, é simplesmente uma representação, uma vestimenta perispiritual que aquele espírito está utilizando naquele momento. Mas espírito nem é homem nem é mulher, não tem sexo. O homem pode receber pombagira sim, a mulher pode receber Exu sim. É bom que se desmistifique isso. Mas o que temos muitas vezes aí, o que a gente percebe, são homens, por exemplo, que têm dificuldade de aceitar a própria sexualidade, da forma como ela é. E aí, então, eles inconscientemente, num momento de incorporação de uma pombagira, eles extravasam aquilo que está guardado nos seus sentimentos, no seu subconsciente, e deixam o animismo falar mais alto. Então, infelizmente, tem muitos homens, e assim como mulheres também, que reprimem a sua sexualidade e que, quando estão com a pombagira, botam isso para fora. É melhor viver a sua sexualidade de uma forma sadia. É melhor viver a sua sexualidade de uma forma que lhe faça bem. Mas não é dentro do terreiro e não é com pombagira. Isso não existe. A pombagira não faz isso. Uma outra coisa que eu quero falar é aquela questão dos Exus e pombagiras que fazem atos assim assombrosos para provar que estão incorporados. E aí é um tal de mastigar caco de vidro, é um tal de querer andar em cima do fogo para provar. Aqui tem Exu, aqui tem pombagira.
Gente, isso também não é preciso. Nenhum guia nosso, nem Exu, nem Pombagira, nem Caboclo, nem Preto Velho, tem o interesse de ficar provando para todo mundo o tempo inteiro que ele está presente, que ele está incorporado. Isso, na maior parte das vezes, sabe o que é? É o ego do médium, que quer provar que ali tem um senhor Exu, que ali tem uma tal Pombagira que é capaz de mastigar caco de vidro, de andar sobre o fogo. E aí o guia até tenta ali ajudar o médium para o médium não se queimar, para o médium não se machucar feio, até tenta ali influir de alguma forma para que isso não aconteça. Mas na maioria das vezes é o ego do médium, porque o Exu não precisa disso. Ele está ali para trabalhar, ele está ali para ajudar as pessoas. O que não quer dizer, por exemplo, como eu estou falando, que em um momento de trabalho não possa acontecer algo assim, do Exu trabalhar com fogo, por exemplo. Pode acontecer agora toda hora para provar que estou presente, pelo amor de Deus. Uma vez aconteceu comigo. Eu estava com a pombagira. Sim, eu recebo pombagira. Eu estava com a pombagira e ela estava desmanchando um trabalho seríssimo. E aí, no meio do trabalho, ela precisava do fogo. O que, que ela fez? A cambona estava do lado e ela pediu: me dá álcool. Bota aqui na minha mão álcool. A cambona foi e colocou o álcool. Aí a pombagira falou para a cambona: agora bota fogo. A cambona abriu o olho desse tamanho assim, a pombagira falou: bota fogo. Botou o fogo na mão, ela trabalhou com o fogo e resolveu o problema. Então, é um momento específico, é um momento para trabalho. Não é para ficar mostrando que a pombagira está presente, que ali tem Exu. Isso é perda de tempo, isso é ego do médium. Nenhum Exu, nenhuma pombagira tem interesse de ficar provando o tempo inteiro que eu estou aqui. Então, vou mastigar caco de vidro, eu já soube de Exu, aliás, pombagira, que ela só trabalhava, só dava consulta sentada numa cadeira cheia de caco de vidro. Só assim que ela conseguia dar consulta. Precisa disso? Bom, enfim. Aliás, tem uma outra coisa aí que eu queria falar que não é comum, não é ato próprio de um Exu e uma pombagira, mas que a gente vê muito por aí. Sabe o que é? Aqueles Exus e pombagiras que ficam ameaçando, falando que são os tais, falando que vão fazer e acontecer se fulano não fizer o que eu estou falando. Olha, se você não fizer o que eu vou falar, se você não seguir o que eu estou falando aqui, a minha orientação, você vai ver o que vai acontecer com você. Gente, isso não é Exu, isso não é pombagira. Por quê? Exu e pombagira, eu vou tornar a dizer, são executores da lei. Então, se eles são executores da lei, eles fazem com que as leis sejam cumpridas. E dentro das leis, sabe qual é que existe e que é a mais importante de todas? Lei do livre-arbítrio. Então, no máximo, os nossos Exus e as nossas pombageiras, eles orientam, eles recomendam que nós hajamos de uma maneira ou de outra, que nós caminhemos por determinado caminho. Eles nos orientam, mas eles não nos forçam a fazer o que eles estão dizendo. Se eles forçassem a fazer o que eles estão dizendo, eles estariam violando a primeira e mais importante lei, que é a lei do livre-arbítrio. Eles não seriam executores da lei, seriam fora da lei. Porque estão furando a lei, então seriam fora da lei. Então isso não é Exu, isso não é pombagira, isso no máximo ou é um quiumba, mais uma vez, ou então é o animismo do médium, que quer fazer com que a pessoa acredite que ali tem um Exu, que ali tem uma pombagira, que ela fique com medo daquele que eu estou recebendo. Então, esse tipo de comportamento, de forçar alguém a fazer qualquer coisa, é muito mais condizente ou com o comportamento de um quiumba, ou então com o animismo do médium. Uma outra coisa que suscita muita dúvida em relação a Exu e pombagira são as roupas, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, numa gira de atendimento público, às vezes em gira de desenvolvimento comum não, o médium está ali de branco, é a roupa normal do terreiro, mas às vezes numa gira de atendimento público com o Exu, é normal a gente ver ali o Exu com a sua capa, a pombagira com uma saia ou com um vestido preto e vermelho, isso é muito comum. Tem muita gente até que acha desnecessário essa questão de usar uma roupa especial, mas tem até uma explicação lógica para o uso dessas roupas. Quando o médium está trabalhando ali com o seu Exu, com a sua pombagira, e que ele está vestindo uma roupa específica, uma roupa especial daquele Exu, daquela pombagira, que é utilizada só pelo Exu e pela pombagira, com o tempo, essa roupa vai ficando impregnada das energias daquele Exu, daquela pombagira. E aí essas energias sobre a roupa, com o tempo, elas vão se acumulando e elas vão acabar funcionando, sabe o quê? Como um repelente a determinadas cargas energéticas
que venham, por exemplo, de um consulente, ou que venham do ambiente, de um trabalho que ele vai realizar. Então, de alguma maneira, essas roupas, com o tempo, elas ficam imantadas, digamos assim, e elas vão facilitar o trabalho daquele Exu ou Pombagira. Então, eu, particularmente, eu até defendo a ideia de que o Exu e a Pombagira, que já trabalham, que dão consulta, que participam de algumas coisas mais específicas, que eles tenham, sim, uma roupa própria, para que aquela roupa sirva como um escudo, uma capa, cartola, às vezes, né? Então é possível sim que o Exu e a Pombagira use uma roupa especial durante os trabalhos. O que a gente não pode é confundir a razão desse uso, que é isso que eu falei, com a vaidade, como se fosse um desfile de modas. Então a gente tem que entender que a utilização dessa vestimenta especial, ela tem uma razão de ser, ela tem um propósito, e que o propósito não é de forma alguma querer aparecer ou se mostrar mais rico, mais bonito, mais especial do que o Exu do seu irmão. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que extrapolam nos seus sentimentos em relação à roupa que o seu Exu usa. Porque se a roupa é um pouquinho mais trabalhada, o Exu pediu ali com um negocinho especial, aquele médium já acha que o seu Exu é melhor que o do outro, que tem uma roupa um pouquinho diferente, um pouquinho mais simples. Então vamos botar isso bem claro. A roupa pode sim ser necessária, mas a gente tem que ter muito cuidado com vaidade, com orgulho, por achar que o meu Exu é melhor que o outro porque tem uma roupa um pouquinho diferente. Outra coisa que a gente tem que se alertar, que a gente tem que se resguardar, prestar atenção, sabe o que é? Em relação ao linguajar. Linguajar de Exu e Pombagira, isso assusta muita gente às vezes. Tem Exu e Pombagira que são mais sérios, a gente sabe disso. Tem outros que são mais brincalhões. Mas então, quer dizer, a personalidade dos Exus são diferentes. Agora, essa história de a cada 10 palavras que o Exu fala, 11 palavras serem palavrão, minha gente, isso não existe. Isso causa um impacto tão ruim no terreiro, isso causa um impacto vibratório pelas palavras, pela energia das palavras, pelo que elas geram na cabeça das pessoas que escutam. Isso causa um impacto tão ruim naquele ambiente que Exu não faria isso. Mais uma vez, eu explico para você, isso provavelmente ou é um quiumba, que não tem moral nenhuma, ou então é o animismo do médium. Então, o quiumba ele não está interessado em manter moral, ele não está interessado nem em manter uma egrégora, uma energia positiva no terreiro. Ele está ali, ele faz o que ele quiser. Então, é muito comum que quiumba fale palavrão e tal. Agora, o Exu de verdade, ele é Exu de lei, ele é executor da lei, ele quer ensinar moral, quer ensinar o bom comportamento. Eu não vou falar aqui que nunca um Exu não vai falar um palavrão. Os Exus são muito, eles se vestem de uma forma perispiritual muito humanizada, muito próxima a nós. Então, dentro de um determinado contexto, de algum trabalho, enfim, é possível sim que a gente até escute alguma coisa assim, mas não é dessa forma como a gente está vendo aí, de a cada 10 palavras, 11 palavras serem palavrões. Isso não existe. Aí tem muito do animismo do médium, ou então é quiumba. Tem muitos outros tipos de comportamento também que são muito estranhos, como, por exemplo, aquele Exu que só baixa para beber, né? Parece que só baixa para beber. Exu bebe sim, mas ele bebe pela necessidade da absorção dos fluidos, daquele álcool, porque os fluidos alcoólicos vão facilitar o seu trabalho de uma série de maneiras que depois a gente conversa numa outra ocasião. Mas então, Exu bebe. Agora tem aquele Exu que parece que baixa só para beber. Ele vai em torno a uma garrafa, 2 garrafas, várias garrafas de bebida, e depois ele começa a se comportar ali incorporado, né, de uma forma alcoolizada, que você vê claramente que está bêbado. Isso não é Exu, mais uma vez, ou é um quiumba e que bebeu, e quando o médium ficou ali alcoolizado, porque ele não se preocupou em controlar aquelas energias, o quiumba foi embora e deixou o médium ali podre, o médium bêbado, ou então é o próprio animismo do médium. É muito provável que nesses casos do Exu beber e daqui a pouco começar a tropeçar nas pernas, até vomitar. Já vi isso. Isso é muito provável que seja o animismo do médium, que o médium acha assim, olha, lá no seu subconsciente, quanto mais o meu Exu beber, mais prova ele está dando para os outros de que ele está incorporado, de que ali tem um Exu. Só que aí não tem aquele Exu todo ali incorporado, ele vai beber e vai cair. Não é o Exu que está bebendo, é o médium, é o resultado do seu animismo. E isso a gente vê bastante por aí, infelizmente.
Sem falar de outros comportamentos, como aquele Exu chato, né? Já viram aquele Exu chato? Que quando ele baixa, ele fica procurando pessoas para ele ir conversar, para ele dar conselho, para dar orientação, sem que a pessoa nem tenha pedido. O que é isso? Isso é ferir o livre-arbítrio da pessoa. Se ela não pediu, é porque ela não quer conversar com o Exu. Aí vai aquele bendito daquele Exu que toda hora que ele baixa, toda vez que ele baixa, ele vai procurar a pessoa para conversar. Mais uma vez ferindo uma lei, que é a lei do livre-arbítrio. Se ele fere lei, ele não está sendo executor da lei. Se ele não está sendo executor da lei, não está sendo um Exu de lei, ele está sendo um fora da lei. Se é um fora da lei, não é Exu. Ou é um quiumba, que não está nem aí para o livre-arbítrio das pessoas, ou então é o animismo do médium. O pior é quando aquela pessoa que ele sempre procura é da família do médium, né? Tem Exu que adora ir conversar com o familiar do seu médium. E aí vai orientar, vai falar o que aquele familiar tem que fazer. Tem Exu que não pode ver parente do médium assistente que vai correr ali para conversar com aquele. Ali tem Exu, minha gente? Não, é o animismo do médium. Tem também aqueles Exus que ficam procurando as câmeras para sair nas fotografias e nos vídeos. Né? Eu, particularmente, não vejo nada demais em a gente fotografar a sessão, ter alguém ali fotografando uma festa, por exemplo, porque os médiums, às vezes, gostam de ter aquilo como recordação de algo que aconteceu há 3 anos atrás, mas isso é uma coisa restrita, não é para ficar publicando por aí. Mas tem aquele Exu que, se botar a câmera na frente dele, ele vai ali e faz até pose. Gente, isso também não é Exu. O Exu, se tiver alguém filmando uma festa, se tiver alguém fotografando uma festa, o Exu vai se comportar normalmente. Vai andar para lá, para cá, vai dar consulta, enfim, vai fazer o que ele tem que fazer. Agora, querer ficar saindo nas fotografias, nos vídeos, aí pode contar que tem muito mais do animismo do médium. Enfim, então, minha gente, eu torno a lembrar. Exu e Pombagira são executores da lei. Eles não são foras da lei. Tudo aquilo que você vir um Exu ou uma pombagira fazendo que esteja ferindo alguma lei, lei do livre-arbítrio, lei do amor, eu vou botar uma outra aqui, lei do bom senso, tudo isso é agir fora da lei. Então um Exu desse não é um Exu, é algo da cabeça da pessoa, é animismo, ou então é um quiumba. Qualquer comportamento que soe estranho aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, a gente deve prestar atenção. E se houver repetição desses comportamentos, forem coisas contínuas, coisas que repercutem várias vezes, aí aquilo deve ser compreendido sim, ou como atuação de algum quiumba, ou como animismo do médium. Se for atuação de algum quiumba, o que a gente tem que fazer? É hora de recorrer à direção espiritual da casa, para ver o que está acontecendo. Aquele médium está sempre agindo daquela forma com Exu e pode ser um quiumba. O problema é quando esse tipo de acontecimento, esse tipo de comportamento vem da própria direção da casa, né? Aí não tem jeito. Mas, enfim, se for quiumba, recorra à direção da casa. E se esse tipo de comportamento for do animismo do médium, for da sua mente, do seu subconsciente, é urgente que ele seja instruído sobre o que é Exu e Pombagira. É urgente que ele seja instruído sobre como os Exus e Pombagiras realmente se comportam. E não é preciso muito esforço para isso, é só usar o bom senso do que é dentro de lei e do que é fora da lei. Exu e Pombagira vai agir dentro da lei porque ele é um executor da lei. Então, se a gente instrui o médium, a gente vai dificultar que o seu animismo, naquele momento, interfira na ação do seu Exu e da sua Pombagira. E isso vai acabar também dificultando que outras pessoas têm um entendimento errado, porque elas veem aquele médium que está incorporado, entre aspas, com o Exu e com a Pombagira fazendo aquelas coisas, elas vão achar que aquilo é um Exu e Pombagira, e aí vão multiplicar as ideias erradas, as concepções erradas. Então, minha gente, é preciso atenção. Na dúvida, a gente busca orientação o mais rápido possível. Se a gente quer fazer com que os nossos Exus e Pombagiras sejam compreendidos corretamente, que não sejamos nós, então, aqueles que vão dificultar ainda mais esse entendimento. Não sejamos nós aqueles que vão dar munição para pessoas que são interessadas em manter essas crenças erradas sobre Exu e Pombagira, por conta desses comportamentos que nós, às vezes, fazemos com que eles tenham e que não são eles, não tem nada a ver com eles. E que muitas vezes, displicentemente, pessoas jogam na internet ou em outros meios de comunicação essas coisas assim tão impressionantes, para não falar outra palavra, tão abominável, que são feitas em nome dos nossos Exus e Pombagiras. Os nossos Exus e Pombagiras não merecem
isso, não merecem. Eles são muito mais do que a gente imagina. Eles têm uma consciência muito maior que a nossa. E nós, como seus instrumentos de trabalho, nós temos a missão de contribuir para facilitar esse trabalho, não para atrapalhar, não para confundir mais as pessoas, não para dificultar com que eles sejam mais bem entendidos. Então, a gente tem a missão de facilitar o seu trabalho e não atrapalhar, sem assim qualquer embasamento lógico, baseado somente naqueles conceitos errados que a gente vê por aí e que muitas vezes a gente insiste em manter. Minha gente, os nossos Exus e Pombagiras não merecem isso, mas isso acontece demais e é por isso que muitas vezes eles são muito incompreendidos. E é por isso que eu comecei a nossa conversa falando que eles são os guias mais incompreendidos dentro da Umbanda. Vamos mudar isso? Vamos mudar isso? Que Exu esteja com você. Que Exu abra seus caminhos. Que Exu te ajude. E que Deus abençoe e nos permita nos encontrar na nossa próxima conversa. Um grande abraço, fica com Deus e até lá. E dali ondas da